Este mundo por vir, que de fato virá, por obra de Deus, ele consiste na dispensação do reino milenar e também no novo céu e na nova terra. Bem, de todo modo, é importante, portanto, que nós tenhamos isso no nosso entendimento, de que Deus criou todas as coisas originalmente e constituiu Adão, aquele Adão lá de Gênesis capítulo 1, não foi feito Adão? O constituiu como sendo o cabeça dessa primeira criação. O constituiu como sendo aquele que deveria ter domínio sobre essa primeira criação. Entretanto, esse homem ele caiu. E quando o chefe, quando o líder, quando o cabeça cai, toda a sua criação a ele subordinada também cai. Por isso que lá em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que a criação, ela está sofrendo de corrupção, ela padece desse mal de corrupção, por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, esse que a sujeitou foi o próprio homem criado, originalmente, que tendo sido ele criado para dominar, quando ele cai em pecado, essa criação também cai juntamente com ele, e agora essa criação, por causa do pecado do homem, está sujeita à vaidade, está sujeita à corrupção, de sorte que a morte entrou não somente no homem que pecou, mas essa morte também entrou na criação que estava sujeita ao homem. Por isso que a flor morre, as árvores morrem, os rios morrem, tudo que é criado está num processo de corrupção, de passar, de se degradar e até mesmo desaparecer. Bem, então o nosso pensamento, o nosso coração precisa ter essa perspectiva de que apesar de todos os males que a humanidade tem sofrido, que a criação tem sofrido, mas que nós estamos, enquanto humanidade, estamos caminhando para um mundo vindouro. O fato é, Deus, na sua economia, ele vai transformar a sua criação. Ele vai restaurar a sua criação e ele vai conduzir todos a um estado e a um estágio em que Cristo será tudo em todos. Quando Deus, por meio da sua obra, vencer no homem todos os inimigos. Então, essa perspectiva de uma humanidade curada, de uma humanidade restaurada, deve ser o nosso entendimento e o nosso alvo e o nosso objetivo. Acreditar que o mal será plenamente vencido. As trevas serão plenamente vencidas. Tudo está caminhando em direção a esse mundo vindouro. De sorte que a Escritura coloca um homem que haveria de vir, Romanos 5,14, quando diz que Adão prefigurava aquele que haveria de vir, como também temos agora um mundo criado originalmente, mas que o propósito de Deus não é este mundo criado, mas é o mundo que há de vir. Nesse sentido, toda a obra de Deus tem uma perspectiva escatológica. Ou seja, é no fim que Deus vai alcançar o seu propósito, e não no começo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, quando conclui ali dizendo tudo o que Deus fez era muito bom, nós temos uma certa utopia de que Deus estivesse ali instaurando um mundo com vistas a cumprir ali a sua vontade eterna. E de repente veio lá a serpente, veio o diabo e estragou todo o plano de Deus. Negativo. Tudo já estava previsto de que a vontade de Deus se cumpriria por meio de um homem que haveria de vir, que é Cristo, é um novo homem, e também numa perspectiva de ter um novo mundo, um mundo vindouro, um mundo que há de vir, um novo céu e uma nova terra, em que Deus então vai instaurar efetivamente o seu reino e o seu governo, não somente sobre os homens, mas sobretudo dentro dos homens. Então, nesse sentido, o que nós precisamos fazer? Começar a dirigir nossas vidas nesta direção, sabendo que nós estamos dentro de um processo. Não que Deus não pudesse fazer inicialmente o que Ele fará finalmente. Ele tem todo o poder para isso. Entretanto, se Ele assim o fizesse, isso é um princípio divino, Ele faria seres sem nenhuma consciência de si mesmo, porque todos estariam numa condição de servi-lo e adorá-lo, simplesmente porque Deus o criou dessa maneira. Seria mais